Olá, bom dia! Bom dia! No Telejornal Comunicare de hoje você vai ver: valor dos planos de saúde tem maior aumento dos últimos 23 anos. Alta nos casos de dengue em Curitiba e em 328 municípios do Paraná preocupa governo e especialistas. Carros elétricos estão ganhando espaço no mercado paranaense. Professores reforçam a importância da inclusão e educação para surdos nas escolas do Paraná. Começa agora o Telejornal Comunicare. O reajuste dos planos de saúde para este mês deve ser o maior em 23 anos. Os preços em Curitiba podem aumentar em até 40% e preocupa quem contrata esses serviços. Ter um plano de saúde é sinônimo de segurança para muitas pessoas. Cerca de 1/4 da população do Paraná contrata esses serviços. Mas esse ano, o reajuste no preço dos planos deve pesar um pouco mais no bolso dos moradores do estado. A estimativa é que o aumento seja de até 15,5%, o maior em 23 anos. Grandes causas do reajuste, foi devido também a tempos passados de pandemia, que os planos de saúde, muita gente que eram pagantes, sem utilizar, precisaram utilizar, então teve um investimento alto ali também das empresas, que fornecem os serviços médicos, atendimentos ali para internação emergencial, aumentou. A Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS, mostra que o número de beneficiários do plano de saúde aumentou nos últimos anos, mas o faturamento do setor continua a sofrer queda. Ano passado, o lucro registrado despencou de 3,5 bilhões para apenas 2,5 milhões, o pior desempenho financeiro do setor nos últimos 22 anos. Essa queda influencia no valor do reajuste e deve pesar ainda mais para beneficiários de Curitiba. Os valores do plano na capital podem chegar até R$ 110 para pessoas de 0 a 18 anos e até R$ 750 para pessoas acima de 59 anos, um aumento de 40%. Nós somos em 4 pessoas na minha casa, os 4 pagantes do plano de saúde, então teve um aumento bem considerável no nosso orçamento. E, em princípio não precisei, era mais uma emergência mesmo. Depois de alguns anos precisei fazer tratamento de saúde decorrente de câncer, e aí foi bem fundamental ali, principalmente a agilidade do tratamento que eu obtive. De repente, se eu precisasse esperar por uma rede pública para fazer esse tratamento, poderia ter se agravado ainda mais o caso. Então isso foi muito fundamental para mim e para minha família. Ainda sobre saúde, a vacina da gripe já está disponível para maiores de 18 anos em Curitiba. Essa vacina protege contra a influenza B, H1N1 e H3N2. Os moradores maiores de 18 anos também já podem se imunizar contra a variante Omicron do coronavírus com a vacina bivalente. As duas vacinas podem ser aplicadas juntas. Acesse o site da campanha Imuniza Já Curitiba para mais informações. A epidemia da dengue no Paraná está preocupando a vigilância sanitária. Especialistas reforçam a necessidade de atenção para os ambientes com água parada. A Secretaria de Estado de Saúde, SESA, divulgou nesta terça-feira o novo boletim semanal da dengue com 10.351 novos casos da doença no Paraná e o registro de mais 8 óbitos. Ao todo, no período sazonal da doença, que iniciou em 31 de julho de 2022 e segue até julho de 2023, são 45.784 confirmações e 29 mortes, de 10 mulheres e 19 homens. Os casos confirmados estão presentes em 328 municípios. Então, eu comecei com febre e dor no corpo. Fiquei assim, depois fui melhorando a febre, tomando dipirona, e aí fiquei com vômito, dificuldade para comer, e na sequência eu tive diarreia e a dor no corpo foi saindo aos poucos, com o passar do tempo. As arboviroses transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti constituem-se como um dos principais problemas de saúde pública no mundo. O transmissor da dengue, o mosquito Aedes aegypti, é o mesmo que transmite a febre, chikungunya e zika vírus. Por isso, os cuidados devem ser redobrados para evitar que outras doenças afetem a população. De acordo com o último boletim divulgado no último dia 9 pela Secretaria de Saúde de Curitiba, a capital registrou 215 novos casos de dengue confirmados. Um dos motivos para a doença ter um aumento aqui na capital é o fato de estar passando por um período chuvoso. Para prevenir a doença, alguns cuidados devem ser tomados pela população.
A melhor forma de prevenção do dengue é a gente acabar com a proliferação do Aedes aegypti, que é o mosquito que transmite essa doença. Então, nós temos que eliminar os focos de água parado, né? E como que a gente pode fazer isso? É um cuidado efetivo da população, né? Mantendo os vasinhos em casa limpos, colocar lixo em saco de lixo e tampar as lixeiras, mesmo dentro de casa, manter bem tampadinho. Lixeiras, tonéis que podem encher de água, cuidar com pneus, né, que pode concentrar água ali e se tornar um criadouro do Aedes aegypti. E também cuidado para não ficar jogando lixo, né, em terrenos baldios. Então, basicamente é isso, eliminar esses focos de água parada. Mesmo com a derrota na última eleição presidencial, o ex-presidente Jair Bolsonaro continua sendo pivô de inúmeros debates políticos. Recentemente, o ministro do STF, Gilmar Mendes, criticou os curitibanos que são apoiadores da direita. Nos 7 meses de eleições presidenciais, a política é um tema muito debatido no Brasil inteiro, principalmente no Paraná, após as questionáveis falas do ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, questionando o conservadorismo e a opinião política do Estado e principalmente da sua capital, Curitiba. Isso trouxe uma grande dúvida para os curitibanos. Qual que é o posicionamento político da cidade no decorrer da história? O professor de História Augusto Mozart comentou sobre o histórico político da capital paranaense. Lá em 1930, na Revolução do Vargas, Curitiba apoiou amplamente a Revolução do Vargas, então naquele contexto não dava para falar que Curitiba era uma capital conservadora. Estava apoiando um golpe de Estado, uma revolução, uma mudança no sistema vigente. E de lá para cá, aí sim acabou se tornando uma cidade mais conservadora politicamente, com um histórico de prefeitos, e no caso do Paraná, de governadores, bastante alinhados com o governo da vez, né? O Gilmar Mendes se expressou mal, né? Eu acho que ele colocou as palavras de uma forma muito pesada, até porque, vamos lembrar, o Paraná ele tem como representantes aí da esquerda pessoas como a Gleisi Hoffmann, que é presidente do PT, que é deputada federal. O Paraná, esse ano, elegeu a primeira deputada federal negra, que é a Carol D'Artora. Então, tem uma maioria conservadora no eleitorado curitibano e paranaense no atual momento, pode ser verdade. Mas falar que Curitiba é uma cidade fascista, aí não é bem assim, né? Nas últimas 2 eleições presidenciais, Curitiba esteve dentre as capitais estaduais que mais votou percentualmente no candidato de direita. Trata-se também principalmente dos votos que o Jair Bolsonaro conquistou na capital paranaense. O professor de Ciências Políticas, Eduardo Miranda, explicará um pouco por que a direita está enraizada em Curitiba. É importante lembrar que o movimento fascista, né, o Plínio Salgado, Curitiba sempre teve grupos ligados ao neonazismo. Curitiba sempre foi conservadora, mas também foi muito progressista, né? É importante lembrar a complexidade da sociedade. Por exemplo, foi em Curitiba que foi um dos primeiros comícios pela direta já, né? Curitiba também tem uma parte da Curitiba que é muito, democrática, progressista. O professor difere a direita da extrema-direita e também os compara com o bolsonarismo. E qual destes viés está presente em Curitiba atualmente? Isso tem muito a ver, né? A questão da direita não ser confundida com a extrema-direita, por ela ser antidemocrática, a extrema-direita, e Curitiba ter sido o locus da Operação Lava Jato e desse ataque mais frontal ao mundo político daquela época, e aí culminou, né, na eleição de lideranças e no enaltecimento dessas lideranças que hoje repercutem na cidade como forças políticas. Basicamente, colocou a direita no poder no Brasil, e o Bolsonaro driblou essa direita, né? A verdade é essa, a direita usou o Bolsonaro achando que usar, porque ele era mais grosseirão, mais assim, mais rude, né, em alguns aspectos, mas na verdade o Bolsonaro é que driblou a direita, e a direita que ficou refém do Bolsonaro, a direita clássica, como eu disse, a democrática, ela ficou a reboque do autoritarismo do Bolsonaro, e covardemente, eu digo assim, irresponsavelmente, a direita brasileira apoiou o Bolsonaro. Isso é importante marcar, a direita apoiou o Bolsonaro. Decisão do STF volta a obrigar o governo do Paraná a pagar a aposentadoria mensal e vitalícia para 5 ex-governadores idosos: Orlando Pessutti, Mário Pereira,
Paulo Pimentel, João Elísio Ferraz de Campos e Beto Richa receberão R$ 34 mil cada um. O pagamento estava suspenso desde 2019. Essa nova decisão beneficia apenas os governadores que reclamaram na ação. O ex-governador Beto Richa tem 57 anos e, de acordo com o Estatuto da Pessoa Idosa, só é considerado idoso o cidadão com idade igual ou superior a 60 anos. A Procuradoria-Geral no Estado entrou com recurso e aguarda o julgamento. E no próximo bloco você vai ver: popularização de carros elétricos promete economia e redução da emissão de carbono. E ainda nessa edição, o clássico Atletiba movimenta torcidas organizadas. É a seguir no Telejornal Comunicar. Com a chegada de novas tecnologias, a ideia de ter um carro elétrico se tornou realidade. Além de cidadãos comuns, o governo também está investindo nesses veículos. A Prefeitura de Curitiba fechou um acordo com a Renault, a Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial e a URBS para iniciar um projeto com o objetivo de implantar uma frota de táxis 100% elétricos na cidade. O anúncio aconteceu em março, no Smart City Expo Curitiba, um evento destinado a discutir soluções sustentáveis para o futuro das cidades, onde o presidente da URBS, Ogeni Pedro Maia Neto, disse que o resultado dos testes servirá como base para a implementação de uma legislação sobre táxis elétricos em Curitiba. Se você tem um táxi elétrico, as pessoas começam a ter contato com o táxi elétrico, as pessoas começam a andar, ter a experiência com um carro que não faz barulho, não tem ruído, o carro ele é mais suave até na condução. Isso começa a influenciar as pessoas a olhar para a tecnologia. E aí, quando elas forem comprar um próximo veículo, elas forem ter contato, elas forem mesmo assinar ou, enfim, né, for escolher um carro, a pessoa já vai olhar para o carro elétrico com outro olhar. O modelo escolhido pela Prefeitura de Curitiba em parceria com a Renault para os táxis elétricos foi o Renault Zoe ano 2019. O modelo tem aproximadamente 92 cavalos de potência, atinge uma velocidade máxima de 135 km por hora e faz uma autonomia de até 300 km. Diria que ele é ideal para rodar na cidade, porque hoje, quando o assunto são carros elétricos, as maiores dificuldades são a de autonomia, ou, por exemplo, eu vou viajar com o meu carro, eu vou ter que utilizar ele por mais tempo, será que ele consegue cumprir com a minha demanda, né? E o Zoe, justamente, até o modelo que foi escolhido e o modelo que a gente vai mostrar, ele é um carro que ele tem cerca de 300 km de autonomia, pelo menos. E isso, para um trajeto urbano, para um trajeto de táxi, por exemplo, é o ideal. Você, na realidade, não precisa nem mais que isso. Já cumpre muito bem com a demanda. Outra novidade que chegou no início de maio é o primeiro ponto público para carregamento de veículos elétricos em Curitiba. O aparelho foi instalado no Smart Park São Francisco, em uma parceria com uma empresa britânica. Quem tem um carro elétrico pode estacionar e usar a energia sem pagar nada. De ter um carro elétrico, eles são muito atrelados e até de forma um pouco equivocada aos benefícios financeiros. Porque boa parte dos consumidores, quando eles pensam, vou adquirir um veículo elétrico, eles olham, né, qual é o custo dele? Qual vai ser o custo de rodagem? Será que eu vou querer, será que ele vai valer a pena proporcionar um carro a combustão? E eu já adianto que, de fato, o custo de recarga, o custo por quilômetro para você rodar com o carro, ele é bem mais baixo que o carro a combustão. Isso é verdade. Porém, não são só esses os benefícios. E por que eu digo isso? Porque o carro elétrico, ele não faz barulho. O carro elétrico, ele tem uma resposta muito rápida no acelerador, porque ele é elétrico, né? Então, isso é legal para a experiência. Ao mesmo tempo que o carro elétrico, ele é mais sustentável, ele não vai emitir carbono. É um carro que no teu dia a dia, ele é até menos estressante. O Renault Zoe chega para mostrar a tecnologia para a população e, ao mesmo tempo, incentivar mais carros elétricos em circulação. O plano de Curitiba é que até 2050 as emissões de carbono sejam zeradas. Neste momento, a repórter Luísa Braz está ao vivo no ponto público de recarga de carros elétricos para mais detalhes. Bom dia, Luísa! Bom dia, Christians e Tainá. Estamos aqui hoje no Smart Park, onde foi inaugurado o primeiro carregador para carros elétricos 100% gratuito em Curitiba.
A iniciativa partiu da nossa Prefeitura Municipal em conjunto com algumas outras empresas e tem como objetivo facilitar a vida dos curitibanos que entraram no mercado de carros elétricos e adquiriram seu próprio veículo. Mas como funciona? Você vem até aqui com o seu carro, estaciona em uma dessas 2 vagas destinadas justamente a carregamento dos carros elétricos e vem direto até essa caixinha branca aqui, que é o próprio carregador. E é muito fácil, você vem aqui, abre essa tampinha, conecta o seu carro no plug-in e ele estará carregando pelo tempo que você quiser. Mas vale lembrar que essa aqui é uma região, um estacionamento, onde o estar é cobrado. Mas se por acaso você vier até aqui com seu carro elétrico para carregá-lo, você estará isento da cobrança desse serviço. Não precisa ligar o aplicativo, não precisa conectar. É muito fácil e vale a pena vir pelo menos conhecer essa inovação por aqui. Volto com vocês aí no estúdio. Obrigada. Obrigada pelas informações, Luísa. Nos últimos dias, tivemos queda na temperatura na região de Curitiba. Vamos ver como será essa segunda-feira e o restante da semana com a Evelyn Garcia. Bom dia, Evelyn. Bom dia, Christians. Bom dia, Tainá. Isso mesmo, o outono já está dando as caras e segue se mostrando presente aí na capital. A semana será marcada por temperatura mais amena se comparada com a última semana. Para o início de segunda-feira, temos a mínima de 12 graus, sol pela manhã, mas períodos de céu nublado ao longo do dia. A máxima será de 22 graus. Na terça e na quarta-feira, a mínima será de 11 graus. Terça, registrando a maior temperatura da semana, de 25 graus. Quarta, a máxima de 23. Quinta-feira, então, mínima de 13, máxima de 22. Já para o finalzinho da semana, sexta-feira, a mínima será de 14 graus, máxima de 21. Ao final do dia, o céu segue com nuvens carregadas, mas que não indicam chuvas para o final de semana, já que sábado e domingo a temperatura não ultrapassa os 22 graus e as mínimas correspondem aí a 13 e 12 graus, respectivamente. Considerando, então, o tempo seco e as baixas temperaturas, a dica é realmente manter a hidratação em dia e caprichar no agasalho durante a semana, principalmente na parte da manhã. Obrigado pelas informações, Evelyn. A inclusão de pessoas surdas na educação sofre com a falta de adaptação nas escolas. Professores e outros profissionais da área não possuem a formação necessária para trabalhar com esse público. Surdos no Brasil é um assunto pouco falado, mas importante na pauta de inclusão social dessas pessoas. Segundo os dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, 5% da população brasileira é surda, o que representa quase 2,7 milhões de pessoas. A educação bilíngue para surdos foi reconhecida somente em 2002, quando instituída a Lei de Libras, que garantiu o ensino específico e visual por meio da língua de sinais. Justamente porque ele tem a experiência visual para obter o conhecimento, esse canal tem que ser utilizado, então o professor do ensino regular não teve essa formação. Não é que ele não usa, não vamos culpar, ele não teve essa informação que a adaptação curricular para o surdo seria com base em recursos visuais. A Associação de Pais e Amigos de Surdos, a APAS, oferece ensino para pessoas surdas e também disponibiliza cursos e aulas para aprender a linguagem de sinais. Neide, professora na associação, destacou a necessidade de um ensino visual para pessoas surdas e explicou a finalidade da escola bilíngue. A gente fala assim, acontece milagre, daí você fala assim, jovens e adultos, tem idosos, certo? Idosos, vai aprender alguma coisa? Gente, não é deficiência cognitiva, é surdez somente. Então, se cognitivos, digamos assim, que a gente escutava muito antigamente, preservado, cognitivo preservado, ele tem capacidade ainda de aprender. E nós temos uma consciência, nossa proposta, que o quê? Que educação é um processo contínuo. O Atletiba é um dos grandes clássicos do futebol brasileiro. E as torcidas organizadas começam os preparativos antecipadamente para que haja festa nas arquibancadas. Você sabe como as torcidas se organizam antes de um clássico? Veja como é o clima pré-Atletiba na Imperial Viverde e os fanáticos. Os times já se enfrentaram 354 vezes, 46 delas pelo Brasileirão, com 16 vitórias para cada lado. Curioso, né? O próximo jogo acontece na Arena da Baixada pela 6ª rodada do Campeonato Brasileiro. A Adélia, integrante da bateria dos fanáticos, conta como é a organização pré-clássico.
O pré-clássico começa quando sai a data do jogo, né? Porque todo mundo gosta de vir para Atletiba. Mas assim, a gente passa o final de semana aqui. Sexta-feira a gente estava aqui, sábado aí a gente sempre faz evento, ensaio da bateria. A ideia é estar sempre monstrão pro jogo, entendeu? A maior bateria possível, todo mundo na mesma sintonia, entendeu? E é isso aí, final de semana do começo ao fim. Foi negociado que a Urbs disponibilizaria ônibus para o deslocamento da Império até a Arena da Baixada, juntamente com uma escolta da Choque. Está esperado mais ou menos uns 500, 600 torcedores. Então a gente está fazendo de tudo para não ter nenhuma confusão, nenhum atrito entre as torcidas nessa ida até o estádio e a volta também. Acho que clássico é uma parada muito louca, porque acho que mexe com os ânimos de todo mundo, o clássico já começa uma semana antes, meses até, que fica aquela neura. E Atletiba trafita, né? Não adianta. E agora, graças a Deus, vai ter 2 torcidas, né, no estádio. E agora vai estar mais susto, que a galera tá todo mundo na neura, vai ser da hora. Baiacu, diretor da comunicação dos fanáticos, comenta um pouco sobre a importância das 2 torcidas para o clássico Atletiba. Para nós é um avanço, digamos assim, uma vitória das torcidas, independente de rivalidade. Se colocar ali 2 torcidas no estádio, gente, o espetáculo ganha, o futebol ganha. E o problema da violência no futebol, ela não está exclusivamente dentro do estádio na sua maioria. Existem pontos, existem algumas situações em estádios que acabam acontecendo, mas o real fator não é o estádio. Hoje o estádio ele é um lugar seguro, principalmente a Arena da Baixada, né? Então as 2 torcidas hoje estarem dentro da arquibancada é uma vitória. Foi um processo ali trabalhoso, muito diálogo, muita conversa. Esperamos que surta um grande efeito, né? E a luta das torcidas ela não para aí. E na 7ª rodada do Brasileirão, o Atlético Paranaense perdeu para o Bragantino por 2-0. Os gols foram marcados pelos atacantes Eduardo Sacha e Thiago Borbas. O Curitiba enfrentou o Atlético Mineiro e também foi derrotado. De virada, o clube de Minas Gerais marcou 2 gols. O atacante Robson fez 1 gol para o Coxa. O Telejornal Comunicário está terminando. Você pode continuar acompanhando o conteúdo completo das reportagens pelo nosso portal. Obrigado pela audiência e até a próxima. Tenham todos um bom dia.